Capítulo 181. Esse cara de novo. Evan caminhou na direção de onde vinha o som. Depois de 1 minuto de caminhada, ele finalmente chegou perto do local de onde vinha o som da luta. Quando Evan chegou lá, viu que era uma briga entre duas equipes. Um lado tinha 5 caçadores, enquanto o outro lado tinha 6 caçadores. Ele parou a cerca de 100 metros de distância deles e os observou silenciosamente. Ian, um dos caçadores de rank B, avançou e atacou seu oponente com sua espada cheia de luz afiada. Bem, o segundo caçador rank B, não recuou quando viu a espada afiada vindo em sua direção e deu um soco nela com uma expressão furiosa no rosto. Seu punho brilhava com luz dourada e carregava uma força imensa por trás dele. Clang! O som de metal colidindo contra metal soou, e o chão ao redor deles foi destruído por causa das poderosas ondas de choque. Ben e Ian foram empurrados para trás por causa do impacto. Mas eles não pararam nem por 1 segundo e se moveram novamente. Ambos os caçadores de rank B estavam se movendo muito rápido, e Evan nem foi capaz de acompanhar seus movimentos quando suas armas colidiram uma com a outra. Mas pela observação de Evan, ele pode dizer que os dois não estavam usando todo o seu poder e estavam apenas lutando normalmente. O que mais chamou a atenção de Evan foi o olhar daquele Ian, a pessoa que estava usando a espada. Aquele cara usava um longo manto branco e seus longos cabelos negros estavam amarrados com uma pequena corda lisa. Sua aparência é semelhante à daqueles cultivadores mencionados nos romances que li em minha vida passada, disse Evan enquanto esfregava o queixo. Isso significa que esse cara também conhece as habilidades lendárias dos cultivadores, como esmagar amendoim na palma da mão de Buda e cortar cenoura com espada. Evan murmurou e inconscientemente fechou as pernas e cobriu a cenoura e o amendoim com a mão. Mesmo que eu esteja pensando muito, ainda devo sair daqui. Não há nada impossível neste mundo. A maioria daqueles cultivadores bastardos nesses romances eram muito arrogantes e pensam que são filhos do cosmos que tentam escolher brigar com todos que veem. Evan disse e estava prestes a sair de lá quando viu alguém e parou. Não muito longe daqueles caçadores de rank B, um caçador de rank C+ estava lutando contra 2 caçadores sozinho. Esse não é o personagem da armadilha, cara. Evan murmurou quando viu a pessoa que estava lutando contra 2 caçadores. Um de seus oponentes era de rank C+, enquanto o outro era de rank C. Evan ficou sem palavras quando viu esse cara da armadilha. A razão pela qual ele ficou sem palavras foi porque aquele cara avançou para o rank C+, e ficou ainda mais bonito do que antes. Quando Evan olhou para os 2 caçadores que estavam lutando contra ele, ele pôde ver que seus rostos estavam vermelhos. Olhando para as expressões deles, Evan não tinha certeza se aqueles 2 estavam vermelhos por causa da raiva ou por causa do constrangimento. De repente, o cara da armadilha jogou algumas sementes em volta dele. Crescer, de sua bela boca saiu uma voz viril, e as sementes que ele jogou anteriormente brotaram em grandes e ágeis vinhas, que atacaram aqueles 2 caçadores como chicotes. Ambos os caçadores tentaram se esquivar das vinhas e atacaram-nas com suas espadas. Mas assim que a espada deles tocou as vinhas, elas brilharam com luz verde, e as espadas não foram capazes de cortá-las. O quê? Ambos os caçadores ficaram atordoados quando seus ataques não conseguiram cortar as vinhas, e mesmo antes que pudessem reagir, ambos foram logo capturados pelas vinhas. Depois de serem capturados pelas vinhas, as vinhas brilharam com uma luz vermelha e uma expressão de medo apareceu nos rostos de ambos os caçadores. Evan também ficou surpreso ao ver isso porque pode sentir que aquelas vinhas estavam na verdade sugando a mana daqueles caçadores. Quanto mais mana essas vinhas absorvem, mais espessas elas se tornam. Em apenas 20 segundos, aquelas vinhas absorveram completamente a mana de ambos os caçadores e agora eram tão grossas quanto o tronco de uma árvore. Depois de perder toda a sua mana, ambos os caçadores desmaiaram. Depois que eles desmaiaram, o cara da armadilha sorriu e acenou com a mão. Quando ele acenou com a mão, ambos os caçadores foram jogados fora e aquelas vinhas também desapareceram.
Quando Evan viu o sorriso do cara da armadilha, ele ficou atordoado por um momento. Mas quando ele se lembrou do pesadelo da noite passada, além da voz viril do cara da armadilha, ele instantaneamente voltou à realidade. Clarão! De repente, Evan viu uma luz brilhante brilhar e, quando olhou naquela direção, viu uma caçadora sendo destruída. Ela era uma caçadora de rank C e estava lutando contra outra caçadora de rank C. A fêmea que foi atingida era companheira de equipe dos dois caçadores que desmaiaram antes. Pelo que Evan pode ver, Ian, o caçador de classificação B, também é companheiro de equipe do cara da armadilha. Os outros dois integrantes da equipe também levaram vantagem na luta. Eu deveria ir embora antes que eles terminem a luta, Evan murmurou e se virou para sair. Buon! Assim que Evan se virou, ele ouviu um som alto e estridente. Ele rapidamente se virou e viu Ben cair a apenas 20 metros dele. Swish! Logo Ian também chegou ao local onde Ben caiu e notou Evan também. Antes ninguém conseguia detectá-lo porque Ian e outros estavam lutando contra Ben e sua equipe. Além disso, o efeito passivo do seu anel de ocultação apaga a maior parte da sua presença. Mas agora que Ian estava a poucos metros dele e olhando em sua direção, ele o notou facilmente. Só não diga algo como você ousa ver secretamente a luta desse jovem mestre de alguma coisa, Evan pensou quando viu que Ian o notou. Fim do capítulo. Capítulo 182. Você teve um pesadelo relacionado a ele, certo? Parte 1. Ben pressionou os pés no chão e avançou em direção a Ian. Seu corpo brilhou com uma densa luz dourada quando bateu com o punho nele. Ian se manteve firme enquanto seu corpo explodia com a luz da espada. Ele ergueu sua espada e convocou dezenas de projéteis de espada para enfrentar o ataque de Ben de frente. O punho colidiu contra a luz da espada enquanto o ambiente ao seu redor era destruído. Com sua força bruta, Ben destruiu muitos projéteis de espada, mas eram muitos. No final, aquelas linhas de projeto de espada destruíram a aura dourada ao redor de Ben que o protegia e pousaram diretamente em seu corpo. O corpo de Ben foi destruído por causa do impacto dos projéteis da espada, enquanto o sangue continuava a fluir dos numerosos ferimentos em seu corpo. Buon! O corpo de Ben caiu ao longe, criando uma pequena cratera ali. Ian o seguiu de perto e foi atrás dele. Mas quando ele se aproximou de Ben, ele viu outro caçador parado ali. Ian ficou surpreso por um momento quando viu outro caçador ali, porque não sentiu sua presença antes de vê-lo. A princípio, Ian pensou que a pessoa também era um caçador de nível B e é por isso que ele não foi capaz de senti-lo, mas quando sentiu sua aura descobriu que a pessoa era apenas um caçador de nível D+. Ele imediatamente entendeu que o caçador de nível D+ deveria ter um artefato para esconder sua aura. Mesmo que o efeito passivo do anel de ocultação seja bastante reduzido contra o caçador de nível B, ele ainda pode ser útil se Evan não estiver perto do caçador de nível B. Depois de ver que Evan era apenas um caçador de nível D+, Ian relaxou um pouco e primeiro se concentrou em Ben. Evan, que viu o caçador rank B não disse nada a ele, também ficou ali sem fazer nada. Mesmo que ele não esteja olhando para mim, posso sentir que ele está prestando muita atenção aos meus movimentos. Eu deveria esperar antes que ele termine com esse cara, já que não quero nenhum conflito desnecessário contra um caçador de rank B atualmente. Evan pensou e decidiu esperar um pouco antes de sair. Você ainda quer continuar? Ian perguntou a Ben que estava gemendo de dor. Ben levantou-se com dificuldade e olhou para seus 5 companheiros. 3 deles já desmaiaram e os outros 2 também ficaram feridos. Vendo isso, Ben cerrou os dentes e decidiu sair dali. Ele não vai matá-lo. Evan pensou quando Ian não matou seu oponente e o deixou escapar. Com a ajuda de seus 2 companheiros de equipe, Ben carregou 3 dos membros desmaiados de sua equipe. Esse cara destruiu completamente a imagem implacável daqueles cultivadores em minha mente. Devo aconselhá-lo a mudar de roupa para não manchar seu nome. Evan pensou quando viu como Ben saiu com seus companheiros.
Depois que Ben saiu com seus companheiros, o cara da armadilha e outros companheiros de Ian também voltaram para o seu lado. Além de Ian e do cara da armadilha, 2 de seus outros companheiros eram mulheres, enquanto o último era homem. O que você estava fazendo aqui? Ian perguntou a Evan porque ele pensou que estava se escondendo aqui usando um artefato para poder atacá-los enquanto eles lutavam. Eu estava passando quando ouvi o som de uma luta, então só vim aqui para dar uma olhada e estava prestes a sair quando aquele cara caiu de repente aqui, Evan disse calmamente ao ouvir Ian. Era natural que o achassem suspeito, já que é normal que os caçadores se matem para saqueá-los. Você está sozinho? Ian perguntou e levantou uma sobrancelha surpreso. Eles estavam atualmente se afastando da cidade, e era uma área onde você pode encontrar monstros de rank C ocasionalmente. Evan era apenas um caçador de rank D+, então ele achou estranho estar viajando sozinho nesta área. Sim, Evan respondeu sem qualquer mudança em sua expressão. Você é a pessoa que estava andando na mesma gôndola ontem à noite. De repente, uma voz masculina destruidora de sonhos saiu de uma boca pequena atraindo a atenção de todos. Evan olhou para o cara da armadilha com a boca se contorcendo. Agora que ouviu sua voz de perto, descobriu que este mundo é verdadeiramente injusto. Geralmente, dizem as pessoas, essa expressão não combina com o seu rosto. Mas atualmente, Evan queria dizer que aquela voz não combina com seu lindo rosto. Você o conhece? Ian perguntou ao cara da armadilha quando o ouviu. Sim, eu o vi ontem à noite quando estava vagando pela cidade, disse o cara da armadilha e olhou para Evan. Foi você quem salvou aquela garotinha que caiu na água. Evan também assentiu quando viu que o cara da armadilha estava olhando para ele. Só de ver seu rosto, Evan estava tendo dificuldade para se controlar. Ele realmente queria dar uma surra nesse cara da armadilha por causa do pesadelo que viu na noite passada. Sim, fui eu. Eu sou Noah, prazer em conhecê-lo. Ei, pela sua expressão posso ver que você quer dar uma boa surra no Noah, certo? De repente, uma das companheiras de equipe de Noah perguntou a Evan. Evan olhou para a mulher que acabou de falar com uma expressão no rosto como se perguntasse como ela sabia. Não me olhe assim. A maioria dos homens quer dar uma surra nele, especialmente depois de vê-lo pela segunda vez, a mulher disse com um sorriso no rosto. Olá, eu sou Ava. Então me diga, você também teve um pesadelo relacionado a ele ontem à noite e é por isso que você quer dar uma boa surra nele. Evan ficou mais uma vez surpreso quando ouviu Ava, agora ele começou a suspeitar dessa mulher pode ler a mente das pessoas. Hehe, não me olhe assim. Não consigo ler sua mente, é que esse cara aqui tem um físico único que é um tanto especial e você teve um pesadelo por causa disso. Ava riu ao ver o rosto de Evan expressão e disse a ele. Fim do capítulo. Capítulo 183 Você teve um pesadelo relacionado a ele, certo? Parte 2. Fim do capítulo. Tive pesadelo porque ele tem um físico único. Evan perguntou olhando para Ava com uma expressão estupefata. Sim, Ava acenou com a cabeça e disse com um sorriso estranho, ele tem um físico único chamado físico de beleza dos sonhos. Esse físico não faz nada além de torná-lo mais bonito e, por alguma razão, a maioria dos homens que o veem pela primeira vez terá um pesadelo. Bem, não pode ser chamado de pesadelo para ser exato, porque sempre há algumas pessoas que têm um tipo diferente de gosto. Apóstrofo. Físico de beleza dos sonhos, porque eu sinto que é o nome de uma pílula surrada. De um físico único, Evan ficou sem palavras depois de ouvir Ava. Ele nunca ouviu ou leu sobre um físico como este. Então Evan pensou no que Ava disse no final e se lembrou do sonho que teve na noite passada e sua boca não pôde deixar de se contorcer. Esse tipo de sonho pode não ser um pesadelo para algumas pessoas porque elas têm um tipo diferente de fetiche, mas para ele esse foi o pior sonho de sua vida. Ele olhou para Noah, que estava corando por algum motivo, e Evan teve vontade de matá-lo.
Hehe, parece que você também é da maioria que vê esse sonho como um pesadelo. Ava sorriu e se aproximou de Evan enquanto esfregava as mãos como um comerciante obscuro. Diga-me que tipo de sonho você teve. Você também se viu como namorado dele aproveitando o dia enquanto visitava diversos tipos de lugares, degustava boa comida e se divertia em um parque de diversões. Aí à noite você reservou um hotel e ficou pensando sobre tornar seu vínculo mais forte, mas quando você chegou ao passo final com ele você descobriu que em vez de uma fenda profunda sua namorada tinha uma enorme tromba de elefante. Você estava muito underscore. Pare, Evan não conseguia mais ouvir e olhou para a mulher na frente dele com uma expressão horrorizada. Mesmo que seu pesadelo tenha sido ruim, não foi tão extremo. Mas esta mulher, ele nem sabia o que dizer. Ele ficou ainda mais surpreso quando olhou para seus companheiros de equipe. Ben e Noah estavam corados e olhavam em direções diferentes como se tivessem acabado de ver algo interessante ali. Enquanto isso, Cora, a segunda mulher do grupo, e Justin, o último homem do grupo, estavam com hemorragias nasais. Ele pode entender porque aquela mulher estava com hemorragia nasal. Mas ele não conseguia entender porque Justin estava com sangramento nasal. Então ele se lembrou mais uma vez de que Ava disse que há algumas pessoas que não acham que isso seja um pesadelo porque têm gostos diferentes, e pelo que parece, esse juiz é definitivamente uma dessas pessoas. Eu disse algo errado, Ava perguntou a Evan quando ele a parou no meio do caminho. Mesmo que você não estivesse totalmente errado, você não pode simplesmente dizer isso em voz alta. Evan queria dizer isso, mas ele pode ver que a garota na frente dele tem uma personalidade despreocupada e irá simplesmente ignorá-lo, mesmo que ele diga isso. Então ele aceitou, respirou fundo e balançou a cabeça. Você não disse nada de errado. Só não quero me lembrar daquele sonho, Evan disse depois de se acalmar um pouco. Eu sabia, não posso estar errada quando se trata de adivinhar que tipo de sonho você teve depois de conhecer Noah pela primeira vez. Ava assentiu com a cabeça e disse em voz alta. Bem, então, só vim aqui porque ouvi o som de uma luta. Já que não há mais nada, irei embora, Evan disse porque agora ele só queria sair de lá. A primeira razão foi porque ele ficou muito envergonhado depois de ouvir o que Ava acabou de dizer. E segundo, foi porque ele não quer perder mais tempo. Você quer vir conosco? Assim como Evan queria deixar Noah perguntou a ele, você está viajando sozinho, certo? Mesmo que as chances sejam baixas, você pode encontrar alguns monstros de classificação C ou mesmo C+ aqui. Você pode não ser capaz de escapar deles se encontrar uma horda deles. Obrigado pela sua oferta, mas não se preocupe comigo. Como estou viajando sozinho, é natural que eu tenha me preparado o suficiente. Mesmo que eu não consiga derrotar os monstros que encontro, tenho confiança suficiente de que serei capaz para escapar deles. Evan disse e rejeitou a oferta de Noah educadamente. Houve muitos motivos pelos quais ele não pode viajar com eles. A primeira foi porque se ele viajar com eles será mais difícil para ele caçar monstros que encontrarão pelo caminho. A segunda foi porque se ele fosse com eles não seria capaz de usar sua habilidade de manipulação do vento livremente. Ele ainda era apenas um caçador de rank D+. Se ele usar a habilidade de manipulação do vento, será muito estranho, e ele não quer nenhum tipo de problema desnecessário antes de chegar ao rank C. A última e mais importante razão foi obviamente a pessoa que lhe pediu para viajar com eles. Mesmo que seu pesadelo não tenha sido tão extremo quanto Ava descreveu, ainda era uma lembrança sombria para ele que ele não queria lembrar. Se ele for com eles, verá seu rosto repetidas vezes, e a lembrança daquele pesadelo continuará a inundar sua cabeça. Oh, bem, então cuide-se, Noah acenou com a cabeça ouvindo Evan, e parece um pouco desapontado por não ir com eles. Evan ficou arrepiado ao ver sua expressão decepcionada. Por que diabos esse cara está desapontado? Não me diga que ele também tem um fetiche estranho e estava pensando algo que não deveria. Evan pensou e decidiu fugir dali. Porque eu sinto que ele estava fugindo daqui. Noah perguntou quando viu Evan fugindo de lá.
Você deveria ser a última pessoa a fazer essa pergunta, disse Ava enquanto revirava os olhos ao ouvir Noah. Tudo bem, também devemos nos mudar agora. Já perdemos muito tempo aqui, Ian disse a eles e eles também saíram de lá. Fim do capítulo. Capítulo 184 Mudança no Orc Den. Aaron, Austin e Leo chegaram ao local do covil dos orcs antes dos outros caçadores. O covil dos orcs estava localizado nas profundezas de uma cordilheira e estava escondido por alguns pequenos penhascos, razão pela qual as pessoas não conseguiram encontrá-lo antes, e ele se tornou bastante grande. Quando a Associação de Caçadores recebeu a notícia sobre o covil dos orcs e o investigou, não conseguiu descobrir como esse covil dos orcs foi formado. Mas algumas pessoas adivinharam que poderia haver uma masmorra nas profundezas desta cordilheira, e como ninguém limpou aquela masmorra por um longo tempo, uma fuga da masmorra aconteceu e esses orcs criaram uma toca aqui depois de saírem da masmorra. Há muitos deles, disse Aaron enquanto olhava para os orcs que estavam se movendo. Aaron e os outros dois estavam flutuando no céu enquanto olhavam para os orcs de lá. Todos os 4 voaram para os arredores e exploraram os orcs de lá. Depois de 5 minutos eles pararam de olhar para os orcs e pousaram a alguma distância da montanha. Eu acho que há algo errado, Austin disse com uma sobrancelha franzida depois que os 3 pousaram. Sim, há muitos novos orcs de classificação D&D mais lá. Da última vez havia muito poucos orcs de classificação D&D+, mas o número de orcs de classificação D&D+, aumentou 2 vezes, Layla acenou com a cabeça depois de ouvir Austin. De onde vieram esses novos orcs? Aaron também ficou confuso e olhou na direção da cordilheira. Acho que há uma masmorra nas profundezas desta cordilheira, e pode haver uma fuga durante os últimos 3 dias e esses orcs vieram de lá, disse Austin depois de pensar por um momento. Mas se realmente existe uma masmorra, ela deve ser de nível bastante alto, porque há até orcs de Renkia aqui neste covil, e se houve uma fuga naquela masmorra nos últimos dias, então por que apenas os ranks D&D+? Orcs aumentam em número. O número de outros orcs também deveria ter aumentado se houvesse uma fuga, disse Layla com voz duvidosa depois de ouvir Austin. Ao ouvir Layla, Aaron e Austin ficaram em silêncio. Todos os 3 estavam confusos sobre de onde vieram esses novos orcs. Rugir, crepitar. Assim como todos eles estavam pensando, um rugido poderoso reverteu em toda a área acompanhado pelo crepitar de um trovão. Quando Aaron e outros ouviram aquele rugido, seus rostos mudaram e olharam na direção do covil dos orcs com rostos sérios. Aquele rugido de agora mesmo, disse Austin enquanto olhava para a cordilheira com uma expressão sombria no rosto. Esse foi definitivamente o rugido de um orc Renkia, e é um orc que pode usar o elemento de iluminação, disse Leo com suas expressões igualmente sombrias. Anteriormente, eles pensavam que o orc de classificação Anatoka seria um orc normal que não pode usar habilidades elementares. Mas depois de ouvir aquele rugido e o som do trovão, eles tiveram certeza de que um dos 2 orcs de classificação presentes na toca pode usar o elemento relâmpago. Já é bastante difícil matar um orc Renkia por causa de sua alta defesa, mas se um orc puder usar habilidades, seu poder se tornará ainda mais aterrorizante. Será muito difícil limpar esta toca com apenas 3 de nós, disse Aaron enquanto olhava para Leo e Austin. Deveríamos pedir que outros caçadores de Renkia viessem aqui, Leo disse depois de ouvi-lo. A maioria dos caçadores de Renkia está ocupada com outras tarefas, e se pedirmos ajuda, pode levar 2 ou 3 dias até que um caçador de Renkia tenha tempo para nos ajudar, disse Aaron enquanto balançava a cabeça. A maioria dos caçadores que se inscreveram para esta missão virão aqui em breve. Mal podemos esperar 2 ou 3 dias, disse Leo enquanto olhava para a cordilheira. Leo, você também não é um mestre de formação. Você não conhece uma formação que pode enfraquecer aquele orc? Austin perguntou de repente enquanto olhava para Leo. Ao ouvir Austin, os olhos de Layla se iluminaram. Eu conheço uma formação que pode enfraquecer suas habilidades de trovão em 50%.
Mas levarei cerca de 5 ou 6 horas para criar essa formação. Nesse caso, devemos começar nosso ataque amanhã, já que será problemático atacar à noite, disse Layla após ouvir Austin. Tudo bem também, não acho que esses caçadores terão nenhum problema em esperar por um dia. Aaron concordou com Leo e acenou com a cabeça. Tudo bem, então vamos criar uma formação antes de limparmos a toca. Você tem todos os materiais para criar a formação ou devo voltar para a cidade para trazer alguns materiais? Austin perguntou depois de ouvir Layla. Eu tenho alguns materiais, mas você ainda precisará voltar para trazer alguns dos materiais que eu não tenho, disse Layla e enviou uma mensagem com os nomes dos materiais que ela precisava. Vou trazê-los em breve, disse Austin e voou de volta para a cidade. Devo chamar alguns dos membros da minha guilda aqui, já que o número de orques de classificação D&D mais aumentou bastante. Layla perguntou a Aaron depois que Austin voou para longe. Não se preocupe com esses orques. Não acho que os caçadores que se registraram para esta missão terão qualquer problema em lidar com esses orques de baixo escalão, Aaron disse e balançou a cabeça. Tudo bem então, vou começar a montar a formação com os materiais que trouxe comigo, disse Layla e também voou em direção ao covil dos orques. Aaron, que ficou sozinho, ficou ali por um momento antes de pegar o telefone. Devo informar aos caçadores que se juntaram à missão que atacaremos a base amanhã, para que eles não precisem correr aqui com pressa e possam caçar monstros enquanto vierem aqui, Aaron murmurou e enviou uma mensagem para todos os caçadores. Fim do capítulo. Capítulo 185 Habilidade Espiritual, Parte 1. Finalmente outro núcleo, Evan murmurou enquanto colocava um núcleo de classificação C em sua boca, que ele extraiu de um monstro tipo macaco. O núcleo se transformou em energia que correu dentro de seu corpo e foi absorvida por seu núcleo monarca. Acabei de receber 2 núcleos de Rank C nas últimas 3 horas. Não há muitos monstros de Rank C nesta área, Evan murmurou enquanto se afastava do corpo do monstro. Se fosse o horário normal, ele tinha certeza que teria encontrado mais monstros, mas como há muitos caçadores nos arredores, o número de monstros que encontrou foi muito baixo. Além de 2 núcleos de classificação C, ele também obteve um núcleo de classificação D+. Ele também absorveu aquele núcleo de classificação D+. Mas comparado aos núcleos de Rank C, a energia que o Rank D+ fornecia a ele era bastante baixa. Ding! De repente, Evan recebeu uma mensagem de texto. Quando ele pegou o telefone e viu, levantou uma sobrancelha. Parece que eles encontraram um problema lá, Evan murmurou quando viu a mensagem de Aaron. Mas ele não se importou muito com isso, já que estava apenas planejando lutar contra orques que estavam abaixo do Rank B. Depois de ver a mensagem, Evan pensou por um momento antes de começar a se mover em uma direção diferente. Já que atacaremos a toca amanhã, eu poderia muito bem caçar alguns monstros antes de hoje, antes de ir para lá. 3 horas depois, Evan chegou bem longe dos outros caçadores. Durante esse tempo ele encontrou alguns monstros, mas só conseguiu um núcleo de classificação D+. Esta área é muito longe, devo poder caçar aqui sem problemas, disse Evan para si mesmo enquanto se movia em sua prancha. De repente, Evan notou um monstro mastigando o corpo de outro monstro. É um rinoceronte? Evan murmurou quando viu um monstro de 3 metros de tamanho coberto de escamas prateadas. O monstro era semelhante a um rinoceronte e um longo chifre branco saía de sua frente. Seus olhos eram de cor laranja profundo e uma cauda saía de trás dele, cheia de escamas afiadas. Quando Evan estava a 100 metros de distância, ele finalmente sentiu sua aura e descobriu que era um monstro Rank C. Ele também notou que o monstro que estava comendo também era um monstro de Rank C e foi morto recentemente. A maior parte do corpo do monstro morto ainda estava bem, e pela aparência ficou claro que o rinoceronte começou a comê-lo. Aquele monstro morto também pode ter um núcleo. Evan saltou da prancha e moveu-se rapidamente em direção ao rinoceronte. Por causa do efeito passivo de seu anel de ocultação, o rinoceronte não foi capaz de detectar Evan quando ele se moveu em sua direção.
Usando o reforço de mana, Evan chegou instantaneamente antes do rinoceronte. Depois de chegar diante do rinoceronte, ele cerrou o punho e, antes mesmo que o rinoceronte pudesse reagir, bateu com o punho no rosto coberto de escamas. Buom! Um som alto e estrondoso ecoou quando o rinoceronte gigante foi empurrado para trás por causa da força do impacto. O rinoceronte rosnou de dor, e algumas escamas ao redor de seu rosto foram quebradas quando o sangue jorrou de seu ferimento. Evan ficou surpreso ao ver que o rinoceronte não estava gravemente ferido. Depois de usar o reforço de mana, ele ficou mais forte que os caçadores normais de Rank C+. Mas mesmo que este rinoceronte fosse apenas um monstro de Rank C, ele ainda não estava gravemente ferido, mesmo depois de receber um ataque completo dele. A defesa deste rinoceronte é bastante alta. Evan pensou e estava prestes a se mover em direção ao rinoceronte mais uma vez, quando de repente os olhos laranja do rinoceronte brilharam com uma luz estranha. Evan, que estava prestes a se mover, parou no meio do caminho e sentiu uma terrível dor de cabeça. Merda, uma habilidade espiritual, Evan praguejou enquanto segurava sua cabeça com força. Hor! Enquanto Evan estava distraído por causa da dor de cabeça, o rinoceronte rugiu alto e avançou em sua direção. Evan sentiu o chão ao seu redor tremer quando o rinoceronte atacou em direção a ele. Ele se forçou a ignorar a terrível dor de cabeça que o estava matando e usou a habilidade de andar nas sombras. Usando o andar nas sombras, ele desapareceu do lugar onde estava. O rinoceronte que estava avançando em sua direção ficou surpreso e parou enquanto olhava ao redor. Swish! De repente, uma sombra apareceu atrás do rinoceronte e o cortou com uma espada verde. Puxe! Rugido! A fúria do vento cortou facilmente as escamas do rinoceronte quando uma ferida profunda apareceu em suas costas. Depois de cortar, Evan não o fez, parou e usou a manipulação do vento para cobrir sua espada com o vento. Depois de cobrir sua espada, ele empurrou a fúria do vento no mesmo lugar onde atacou antes. A espada perfurou facilmente a defesa do rinoceronte e cavou mais fundo em seu clarão. Assim como a espada cavou o clarão do rinoceronte, Evan controlou o vento que envolveu sua espada. De repente, todo o vento ao redor da fúria do vento se transformou em lâminas de vento e destruiu o corpo do rinoceronte por dentro. Rugi! O rinoceronte rugiu de dor e sua força vital desapareceu lentamente. Baque! Com um som forte, o corpo do rinoceronte caiu no chão quando uma poça de sangue começou a se formar ao redor de seu corpo. O rosto de Evan estava pálido e seu corpo coberto de suor frio. Mesmo que o efeito da habilidade do rinoceronte tenha terminado depois que ele usou o andar nas sombras, sua cabeça ainda estava doendo. Evan sentou-se segurando a cabeça, pegou uma poção de cura e bebeu. Depois de algum tempo, sua dor de cabeça começou a desaparecer enquanto Evan continuava deitado no chão. Há algo errado, Evan murmurou enquanto pensava profundamente. Como uma habilidade espiritual lançada por um monstro de Rank C pode me afetar tanto? Meu poder espiritual é ainda mais fraco do que um monstro de Rank C. Alma. Fim do capítulo. Capítulo 186 Habilidade Espiritual, Parte 2. Habilidades espirituais são aquelas que podem afetar diretamente sua alma e mente. Anteriormente, o rinoceronte usou uma habilidade espiritual que foi capaz de afetar diretamente sua mente. De acordo com o que Evan sabe, o poder das habilidades espirituais depende da força da sua alma. O próprio Evan não sabe muito sobre habilidades espirituais e de alma, pois não há muita informação disponível sobre elas. Mas ele sabe que quanto mais forte for sua alma, mais poderosa será sua habilidade espiritual. E se você usar habilidades espirituais contra alguém cujo poder da alma é mais forte que você, então há uma grande chance de que a habilidade não funcione nele, e você pode até receber uma reação negativa por causa disso. Antes de conhecer Rhino, Evan nunca encontrou alguém que usasse uma habilidade espiritual contra ele. Mas depois de enfrentar o rinoceronte, Evan começou a duvidar que sua alma estivesse bastante fraca.
Quando o rinoceronte usou sua habilidade, ele sentiu como se sua cabeça estivesse prestes a explodir. Ele não tinha certeza, mas tinha a sensação de que se não tivesse escapado usando o andar nas sombras, sua cabeça poderia realmente ter explodido naquele momento. Aquele rinoceronte era apenas um monstro de Rank C, e mesmo que ele não leve em conta seu núcleo monarca, seu núcleo principal já está no Rank D+. Mesmo que a diferença entre o Rank D+, e o Rank C seja bastante grande, ele ainda sentiu que o efeito dessa habilidade era muito alto. A habilidade daquele rinoceronte era muito poderosa ou há algum problema com minha alma? Evan murmurou enquanto se saciava. Se for o primeiro caso, então ele teve azar de encontrar um monstro raro que tinha uma habilidade espiritual poderosa. Mas se for o último caso, então ele sabia que estava em sérios apuros. Se sua alma for realmente mais fraca do que a de outros caçadores, então as pessoas que possuem habilidades espirituais serão capazes de lidar com ele facilmente. Não importa quão forte seja seu corpo, ou quanta mana ele tenha, se sua alma não for forte o suficiente, uma pessoa com habilidade espiritual será capaz de lidar com ele facilmente. Se sua alma estiver fraca e ele encontrar alguém que tenha habilidade espiritual, ele não será capaz de resistir. Fui descuidado porque nunca pensei sobre esse problema, Evan murmurou enquanto suspirava. Ele deveria ter pensado sobre o problema de sua alma antes. Ele não é uma pessoa normal, foi transmigrado para cá, então as chances de sua alma ser diferente da de outros caçadores eram muito altas. É bom que as habilidades do tipo espiritual sejam muito raras e poucas pessoas as tenham no mundo, disse Evan e se levantou. Ao contrário das habilidades normais, as habilidades espirituais são muito raras e muito poucas pessoas as possuem. Além de despertar naturalmente uma habilidade espiritual ou obtê-la através de um pergaminho de habilidade, há outra maneira de obter uma habilidade espiritual que é criar sua própria habilidade espiritual. Quando um caçador atinge a classificação A, ele receberá uma habilidade com o nome de sentido espiritual. Essa habilidade é semelhante ao sentido divino que ele leu nos romances de cultivo. Depois de despertar o sentido espiritual, a precaução de um caçador aumentou muito. Além disso, ele será capaz de sentir uma grande área ao seu redor, mesmo com os olhos fechados. O poder do seu sentido espiritual também depende do poder da sua alma. Mas além dessas coisas simples, você será capaz de criar suas próprias habilidades espirituais após abrir seu sentido espiritual. Mas criar uma habilidade espiritual é uma tarefa muito difícil e poucas pessoas conseguem criá-la. Mesmo que não haja nada de errado com minha alma, e eu presumo que foi tudo porque a habilidade daquele rinoceronte era muito forte, eu ainda deveria tentar fortalecer minha alma. Evan murmurou e começou a procurar o núcleo do rinoceronte. Existem algumas maneiras de aumentar o poder da sua alma. Mas o método mais comum é usar uma poção para aumentar o poder da alma. Mesmo tendo decidido usar poções que podem aumentar o poder de sua alma, Evan sabia que não seria uma tarefa fácil. O primeiro problema é o preço desse tipo de poção. Poções que podem aumentar o poder das almas são muito caras. Evan nem tinha certeza de quanto dinheiro teria que gastar para comprar apenas uma poção. Em segundo lugar, muito poucas pessoas conseguem criar poções que podem fortalecer as almas e é por isso que são muito raras, e sem conexões, ele não tinha certeza se conseguiria comprar uma poção como essa mesmo que tivesse dinheiro suficiente em mãos. Esqueça, vou pensar nisso depois de voltar para a cidade de Astarte, Evan pensou e finalmente conseguiu abrir uma ferida perto da área do coração do rinoceronte. Depois de abrir a ferida, ele procurou o núcleo. Depois de um momento, seus olhos brilharam quando ele encontrou um pequeno núcleo prateado do rinoceronte. Pelo menos ganhei alguma coisa depois de sentir aquela dor de cabeça terrível, Evan murmurou e foi em direção ao monstro que o rinoceronte estava comendo quando chegou lá. O monstro que estava comendo era um bull deer. Eles tinham um corpo que parecia um cervo, mas seu tamanho e rosto pareciam touros. O corpo do cervo estava bem e não foi muito danificado. Evan olhou perto da área do coração em busca do núcleo e ficou surpreso quando realmente encontrou um núcleo.
2 núcleos de classificação C, nada mal, disse Evan com uma voz satisfeita, e depois de lavar ambos os núcleos, ele colocou o núcleo que obteve do Budier em sua boca. O núcleo se transformou em energia e correu em direção ao seu núcleo monarca, aumentando ligeiramente seu poder. Depois de absorver o núcleo do Budier, ele colocou o núcleo do rinoceronte em sua boca. Esse núcleo também se transformou em energia e foi absorvido pelo seu núcleo monarca. A sensação de ficar mais forte é verdadeiramente viciante, Evan murmurou quando toda a energia do núcleo foi absorvida por ele. Quando ele estava prestes a se afastar para procurar outros monstros, Evan parou porque uma notificação apareceu diante dele. Você aprendeu a habilidade, supressão da mente. Fim do capítulo. Capítulo 187. Mais fraco que um hamster. Você aprendeu a habilidade, surpassão da mente. Evan olhou para a notificação à sua frente com um olhar atordoado por algum tempo. Santo demônio, hoje é meu dia de sorte. Depois de algum tempo ele finalmente voltou a si e exclamou em voz alta. Ele nunca pensou que a probabilidade de obter uma habilidade de um núcleo seria ativada novamente tão cedo. Ele recebeu a habilidade de manipulação do vento hoje de manhã e agora ganhou outra habilidade, embora tenha absorvido poucos núcleos. Evan abriu sua janela de status e examinou os detalhes da habilidade. Mesmo que ele já pudesse adivinhar que tipo de habilidade era essa, ele ainda ficou agradavelmente surpreso quando viu seus detalhes. Mind Surpression. Usando esta habilidade você será capaz de colocar pressão na mente do seu oponente. O poder desta habilidade depende da força espiritual do usuário. Se a força espiritual do seu oponente for muito baixa comparada à sua, há até uma chance de você conseguir matar diretamente o seu oponente. Como esperado, esta é a habilidade espiritual que o rinoceronte usou em mim, Evan murmurou depois de ler os detalhes da habilidade. Ao mesmo tempo, prestou atenção ao último detalhe da habilidade. Se a diferença no poder espiritual for muito grande, essa habilidade pode até matar o inimigo diretamente. Evan se lembrou de como sentiu que sua cabeça estava prestes a explodir quando o rinoceronte usou essa habilidade nele. Depois de ler os detalhes da habilidade, ele teve certeza de que seu poder espiritual era muito baixo. O que significa que sua alma é mais fraca que a de outros caçadores. Droga, o romance que li na minha vida passada mentiu para mim. Nesses romances, se uma pessoa transmigrou para outro mundo, o poder de sua alma sempre supera as outras pessoas. Evan praguejou e sentiu sua dor de cabeça voltando. Só de pensar no fato de ele ter uma fraqueza tão fatal o deixava inquieto. É melhor eu ficar longe de pessoas como Glória, Evan murmurou quando se lembrou da garota do exame que usou habilidades do tipo ilusão no exame. Habilidades do tipo Illusion também afetam a mente e a alma da pessoa, o que é muito perigoso para ela. Vou procurar coisas que possam aumentar o poder da minha alma depois que terminar aqui, Evan murmurou e fechou sua janela de status. Sua alegria de obter uma habilidade espiritual já havia desaparecido, depois de saber que seu poder espiritual estava muito fraco. Com seu poder espiritual atual, ele não poderá usar essa habilidade contra outros caçadores. Se ele tentar usar habilidade espiritual contra alguém cujo poder espiritual é superior ao dele, ele poderá até receber uma reação negativa por causa disso. Depois de fechar a janela de status, Evan suspirou mais uma vez e começou a se afastar dali. Evan não caminhou muito antes de encontrar outro monstro Rank C. O monstro que ele encontrou era um cavalo relâmpago famoso por sua excelente velocidade. Depois de ver o cavalo iluminado, Evan pensou em usar sua habilidade recém-adquirida nele, mas depois de um momento de consideração, ele não a usou no cavalo. O cavalo era um monstro de classificação CI. Em seu encontro anterior com o rinoceronte, ele tinha certeza de que seu poder espiritual era mais fraco do que um monstro de classificação C. Se ele usasse sua habilidade contra o cavalo, havia uma chance de receber uma reação negativa por causa da diferença em seu poder espiritual.
É melhor eu encontrar um monstro de classificação D ou D+, se quiser tentar essa habilidade. Evan pensou e correu em direção ao cavalo relâmpago usando reforço de mana. Usando reforço de mana, não demorou muito para matar o cavalo. Depois de matar o cavalo ao procurar o núcleo, desta vez não encontrou nada. Não é fácil encontrar núcleos, disse Evan para si mesmo e saiu dali. Depois de 1 hora, Evan encontrou um monstro de classificação D+. O monstro parecia um hamster e estava sentado no galho de uma árvore tirando uma soneca à tarde. Este hamster é perfeito para testar minhas habilidades, Evan pensou e caminhou lentamente em direção ao hamster. Enquanto caminhava ele não fazia nenhum som e, devido ao efeito de ocultação do seu anel, o hamster não conseguia senti-lo se aproximando. Logo Evan chegou logo abaixo da árvore onde o hamster estava tirando uma soneca à tarde e olhou para ele com uma cara séria. Vamos ver, com um pensamento, Evan ativou sua habilidade de superação mental. Ondas espirituais invisíveis a olho nu moveram-se em direção ao hamster que estava dormindo. De repente, o hamster que estava dormindo acordou de repente, guinchou com uma voz dolorosa e caiu da árvore enquanto rolava no chão. Mas o rosto de Evan também ficou pálido quando ele usou a habilidade. Depois de usar a habilidade ele sentiu uma terrível dor de cabeça como antes. Depois de sentir dor de cabeça, Evan rapidamente desativou a habilidade e ofegou pesadamente. Ele estava sentindo como se toda a sua energia mental tivesse sido drenada depois que ele usou essa habilidade no hamster. Evan olhou para o hamster que tentava se levantar e o matou com uma bala sombria. Depois de matar o hamster, ele sentou-se no chão segurando a cabeça. Depois de usar essa habilidade no hamster, ele teve certeza de que seu poder espiritual é ainda mais fraco do que um monstro de rank D+. Evan pegou uma poção de cura e bebeu. Mesmo depois de beber a poção, ele continuou sentado ali porque estava se sentindo muito fraco depois de usar aquela habilidade. Era como se ele não dormisse há mais de 10 dias. Embora seu corpo físico estivesse bem, sua mente estava muito cansada por causa do uso da habilidade. Seu poder espiritual era tão baixo que logo após ativá-lo uma vez, ele ficou sem poder espiritual. Agora que Evan viu o resultado do uso da habilidade, ele tinha certeza de que sua alma estava incrivelmente fraca. Estarei condenado se não fizer nada pela minha alma, Evan pensou enquanto se sentia deprimido depois de descobrir que seu poder espiritual é ainda mais fraco do que um hamster. Fim do capítulo. Capítulo 188 O Covil dos Orques, Parte 1. O sol começou a nascer do leste, enquanto Evan se dirigia para o local do Covil dos Orques. Já era dia seguinte e Evan decidiu parar de pensar no problema de sua alma por enquanto. Se eu tentar o meu melhor, serei capaz de reunir núcleo suficiente para avançar para o rank C, no final desta missão, disse Evan para si mesmo e um brilho de excitação passou por seus olhos. Só de pensar no que acontecerá depois que seu núcleo monarca alcançar o rank C fez seu coração bater descontroladamente. Ele queria saber se receberia uma classe ou não depois que seu núcleo monarca alcançasse o rank C. Foi como se ele tivesse comprado um bilhete de loteria e agora esperasse o resultado. Ontem Evan caçou monstros até tarde da noite. Por causa de sua visão noturna, não foi problema para ele caçar monstros durante a noite. Mas ele não caçou a noite toda, pois sabia que não seria bom para ele se não estivesse em perfeitas condições durante a missão do Covil dos Orques. Ao voltar, Evan viu alguns outros caçadores que também estavam indo em direção ao Covil dos Orques. Ele não ficou surpreso ao vê-los porque pode adivinhar, assim como eles também foram caçar monstros após receberem a mensagem de Aaron. Ele até viu alguns caçadores lutando entre si, mas não se incomodou com eles e continuou a se mover em direção ao Covil dos Orques. Depois de 3 horas, por volta das 9 da manhã, Evan chegou ao local do Covil dos Orques. Na mensagem, Aaron disse a eles para virem aqui antes das 10 horas. Quando Evan chegou lá, ele ouviu um rugido estranho vindo da cordilheira, que não estava longe de sua localização.
Então o covil dos orques está localizado naquela cordilheira, Evan pensou quando ouviu sons estranhos vindo daquela direção. Quando Evan chegou lá, viu que a maioria dos caçadores já estava lá. Ele estimou que havia cerca de 350 caçadores presentes. Ele também viu muitas tendas nas proximidades e adivinhou que alguns caçadores não foram caçar monstros ontem, e vieram aqui mesmo depois de receber a mensagem de Aaron. Depois de olhar em volta por algum tempo, Evan subiu em uma árvore e sentou-se ali. Depois de se sentar, Evan mais uma vez olhou na direção do covil dos orques. Ele viu duas pessoas que estavam pairando no céu ali. Quando Evan viu aquelas duas pessoas, ele as reconheceu facilmente por causa da armadura que usavam. Um usava a armadura preta enquanto o outro usava a armadura branca. O que eles estão fazendo ali? Evan pensou curiosamente quando viu Aaron e Austin olhando para o local mais profundo do covil dos orques com rostos sérios. Essa beleza peituda não está com eles, Evan pensou quando viu que Layla não estava com eles. E está feito, disse Layla enquanto se levantava. Ela estava parada no meio de uma formação gigante e olhava para ela com uma expressão satisfeita no rosto. Depois que a formação foi concluída, ela tirou um prato redondo de aparência estranha de seu anel de armazenamento. A placa estava coberta com diferentes tipos de runas e tinha 10 centímetros de largura de diâmetro. Ela colocou o prato no centro da formação e despejou um pouco de mana nele. Quando ela derramou mana no prato, todas as runas do prato acenderam. Assim como as runas no prato se iluminaram, a formação que Layla criou também se iluminou com a cor branca. Depois de alguns segundos, a luz ao redor da placa e a formação começaram a desaparecer. Mas junto com a luz a formação e a placa também começaram a desaparecer. Em apenas alguns segundos a formação gigante que Layla criou desapareceu junto com a estranha placa. Após o desaparecimento da formação, Layla voou no ar e ficou ao lado de Aaron e Austin. Você conectou o núcleo de formação? Aaron perguntou quando Layla voltou. Sim, o núcleo está conectado, agora deve ser capaz de enfraquecer aquele orc se lutarmos contra ele aqui. Layla assentiu e disse. Eu estava com medo que aqueles orcs percebessem o que estávamos fazendo e nos atacassem primeiro, felizmente eles não tentaram nada. Agora temos uma chance maior de limpar este covil, Austin disse enquanto olhava profundamente dentro do covil dos orcs onde ele pode sentir a aura poderosa dos orcs de classificação A. A propósito, há algo que devemos prestar atenção enquanto lutamos contra aqueles orcs em formação. Aaron perguntou enquanto olhava para o local onde a formação era visível há pouco. Não há muito. Usamos muitos núcleos para fornecer energia à formação, então não há necessidade de se preocupar com a possibilidade de ficar sem energia. Mas, assim como outras formações, sua fraqueza também é o núcleo da formação. Se o núcleo for destruído, a formação também entrará em colapso. Mas as chances de algo assim acontecer são muito baixas. Há uma barreira ao redor do núcleo que irá protegê-lo, e ele também é invisível, então não há como esses orcs conseguirem fazer qualquer coisa com o núcleo da formação, Layla disse com uma voz cheia de confiança depois de ouvir Aaron. Então podemos começar agora, certo? Austin perguntou olhando para o covil dos orcs com olhos cheios de espírito de luta. Espere um pouco, ainda falta algum tempo antes das 10 horas, além disso Layla também precisa recuperar um pouco da energia que usou para instalar o núcleo, disse Aaron ao olhar para Austin. Aaron e outros esperaram algum tempo depois de terminarem os preparativos. Quando eram 10 horas, todos voaram em direção ao local onde os caçadores estavam se reunindo. Quando viram isso, ficaram bastante satisfeitos. Eles estavam confiantes de que com esse número conseguiriam limpar o covil dos orcs. Depois de olhar para os caçadores por um momento, Aaron finalmente abriu a boca e contou-lhes sobre a última situação do covil dos orcs. Fim do capítulo. Capítulo 189 O Covil dos Orcs, Parte 2. A área do covil dos orcs era bem grande e eles estavam espalhados em lugares diferentes.
Para limpar melhor o covil, Aaron e outros caçadores de nível A os instruíram a atacar o covil dos orques de diferentes lugares. Esta também foi uma das razões pelas quais a maioria dos caçadores criou equipes. Como atacarão de locais diferentes, será melhor que trabalhem em equipe para que possam ajudar uns aos outros caso algo inesperado aconteça. Quando os caçadores foram em direção à toca, eles começaram a se dividir para escolher o lugar perfeito para caçar orques. Aaron e outros já lhes deram um resumo da toca depois de explorá-la. Eles também lhes contaram sobre o aumento do número de orques de classificação D e D+. Depois de ouvir que o número de orques de rank D e D+ aumentou, a maioria dos caçadores não se importou e até ficou excitada. A maioria dos caçadores que vieram aqui eram caçadores de nível C. Havia muito poucos caçadores de rank D+, e todos eles trabalhavam em equipes com outros, então ninguém tinha medo dos orques de rank D e D+. Depois de ouvir os detalhes do covil de Aaron, Evan teve uma ideia aproximada sobre o covil dos orques. O covil dos orques era bem grande, e quanto mais fundo eles se movem no covil, mais poderosos orques encontrarão. De acordo com Aaron, os orques de nível A da toca estavam nas profundezas da cordilheira. Havia muitos lugares na cordilheira onde os orques estavam localizados, e eles sempre se moviam em grupos. Na área externa da toca, ele encontrará principalmente orques de classificação D e D+, enquanto se ele se mover na área mais profunda, ele começará a encontrar orques de classificação C e superiores. Havia milhares de orques na toca e a maioria dos orques de baixo escalão estavam espalhados por toda a cordilheira. Evan caminhou por cerca de 30 minutos e, quando viu que não havia caçadores naquela área, finalmente decidiu entrar na cordilheira. Aaron e outros estavam pairando no céu, eles não atacaram a toca junto com outros caçadores, e estavam esperando pelo orc rank A. Eles entrarão em ação imediatamente assim que os orques de classificação A aparecerem. Aqueles que estavam confiantes em suas habilidades mataram os orques na área externa que encontraram e continuaram a avançar mais profundamente na cordilheira. Embora equipes de caçadores tenham entrado na cordilheira vindos de lugares diferentes e estivessem separados uns dos outros por causa de muitos pequenos penhascos, ainda havia uma grande chance de eles se encontrarem porque a maioria dos caminhos na cordilheira estavam conectados entre si. Aaron e outros caçadores rank os alertaram para não lutarem uns contra os outros, mas Evan ainda estava prestando toda a atenção porque sabia que havia muitas pessoas que não se importavam com o que Aaron dizia. Logo após 5 minutos de entrar na montanha, Evan notou um grupo de orques. Esses orques tinham cerca de 2,5 metros de altura e suas peles eram de cor verde clara. Não havia cabelos na cabeça e os músculos estavam salientes por todo o corpo. Havia 7 orques no grupo. 4 eram de rank D, enquanto 3 eram de rank D+. Ao vê-los, os lábios de Evan se curvaram para cima. Ele acabou de entrar na toca e já encontrou 7 orques. No deserto, ele teve que procurar por algum tempo antes de encontrar uma boa captura como essa. Por um momento, depois de ver orques de rank D, Evan pensou em usar sua habilidade de superação mental neles. Mas depois de lembrar o que aconteceu quando ele usou isso no hamster rank D+, ele desistiu. Pelo que posso dizer, aquele orc pode simplesmente rolar no chão por causa de uma dor de cabeça se eu usar essa habilidade nele. Eu deveria primeiro tentar aumentar meu poder espiritual se quisesse usar essa habilidade no futuro. Evan pensou e a espada da fúria do vento apareceu em sua mão. Ele usou reforço de mana e como uma bala avançou contra o grupo dos 7 orques. Uau! O orc que estava na frente só sentiu algo passando antes de sua visão escurecer. Os orcs que estavam atrás dele ficaram alarmados quando viram que o corpo do orc da frente estava dividido em 2 metades, e algo se movia em direção a eles a uma velocidade assustadora. Evan moveu-se em direção ao orc rank D+, sem parar depois de cortar de forma limpa o primeiro orc rank D. Vendo algo se movendo em direção a ele, o orc rugiu alto e deu um soco em Evan, que estava vindo em direção a ele.
Mesmo que o orc tenha reagido rapidamente, aos olhos de Evan ainda era muito lento. Com suas habilidades atuais, matar monstros abaixo do rank C era brincadeira de criança para ele. Usando reforço de mana, ele era ainda mais forte que um caçador normal de rank C+. Quando o soco do orc estava prestes a acertá-lo, Evan se abaixou e golpeou verticalmente o orc com sua espada. A defesa do orc era bastante alta, mas diante da fúria do vento de nível B mais a força física de Evan após usar o reforço de mana, a defesa do orc de nível D mais era tão frágil quanto um pedaço de vidro. A espada entrou em contato com o corpo do orc e, assim como a anterior, seu corpo também foi cortado em duas metades de forma limpa. Os outros 5 orcs ficaram assustados quando viram o que aconteceu. Mas Evan não lhes deu nenhuma chance e em apenas alguns segundos todos os orcs restantes foram mortos por ele. Que bom que consegui essa espada do anel de armazenamento de Carlos. Se não fosse por essa espada, não acho que teria sido capaz de matar esses orcs tão facilmente, Evan murmurou e começou a procurar os núcleos. Quando Evan terminou de procurar os núcleos, ele ficou surpreso porque conseguiu 3 núcleos daqueles 7 orcs. 2 eram de classificação D+, enquanto o último era de classificação D. Agora que penso nisso, tive muita sorte nos últimos dias, Evan murmurou e colocou os núcleos que coletou. Só espero que minha sorte dure até eu coletar núcleos suficientes para mim e não acabe no meio do caminho, disse Evan e começou a caminhar mais fundo na cordilheira. Fim do capítulo. Capítulo 190. Um orc diferente, parte 1. Evan se aprofundou no covil dos orcs. Já se passou 1 hora desde que ele entrou no covil dos orcs. Durante este tempo ele encontrou muitos orcs. A maioria desses orcs eram apenas rank D e D+. Ocasionalmente havia 1 ou 2 orcs de rank C, mas ele não obteve nenhum núcleo de rank C depois de matá-los. Nesta hora, ele coletou um total de 9 núcleos. 5 desses núcleos eram de classificação D+, enquanto 4 eram de classificação D. Evan absorveu todos os núcleos de classificação D+, mas não absorveu os núcleos de classificação D. Ele absorveu um núcleo de rank D anteriormente, mas descobriu que seu núcleo monarca mal progrediu depois de absorvê-lo. Por alguma razão, ele sentiu que seu núcleo monarca não absorveu a energia do núcleo de rank D, e essa energia desapareceu em algum lugar. Foi a mesma coisa que aconteceu quando ele tentou absorver núcleos de rank F no passado para obter habilidades. Naquele momento, quando ele absorveu aqueles núcleos de rank F, ele sentiu que a energia deles também desapareceu em algum lugar e seu núcleo monarca não a absorveu. Este núcleo está ficando exigente porque não quer absorver a energia dos núcleos de baixo escalão. Evan pensou enquanto caminhava para frente. Bem, já que não posso absorvê-los através do núcleo monarca, vou usá-los como meu núcleo principal. Evan murmurou e usou uma corrente de gelo para escalar um pequeno penhasco de 15 metros de altura e que estava bloqueando seu caminho. Quando chegou ao topo do penhasco e olhou para o outro lado, viu alguns grupos de orcs. Esta área estava aberta e, ao contrário de antes, não havia penhascos nos arredores. Havia cerca de 5 grupos de orcs, e cada grupo tinha 4 ou 5 orcs. Mas, diferentemente de antes, havia pelo menos 2 orcs rank C em cada grupo. Quando Evan se concentrou, ele até viu uma equipe de caçadores lutando a cerca de 1 quilômetro de distância dele. Mesmo que ele não fosse capaz de ver quantos caçadores estavam lá e qual era a sua posição, ele tinha certeza de que este lugar era muito bom para cultivar núcleos, já que havia muitos orcs. Não deve haver nenhum problema se eu caçar aqui, eles ainda estão a 1 quilômetro daqui e levarão algum tempo até que possam vir aqui. Evan pensou e decidiu matar orcs o mais rápido possível para que ele não tenha que me preocupar com esses caçadores. Em cada equipe de caçadores, há sempre uma pessoa cuja função é coletar os núcleos dos monstros que sua equipe matou. Em um local onde seu núcleo pode ser levado por outras equipes, se você não os coletasse rapidamente era necessário ter alguém que coletasse os núcleos.
Como cada equipe tem um desses membros, eles não precisam se preocupar em coletar seus núcleos e perder tempo com isso. Por outro lado, como Evan estava sozinho, ele teve que matar os orques e coletar seus núcleos sozinho. Se ele não coletar os núcleos logo após matar os orques, e outros caçadores chegarem lá, eles poderão tentar roubar seus núcleos. Atualmente ele não quer nenhum conflito e só queria coletar os núcleos, por isso decidiu cuidar rapidamente desses orques e sair daqui. Evan desceu do penhasco e seguiu em direção a um dos grupos de orques. Havia 4 orques no grupo, 2 eram de rank C enquanto os outros 2 eram de rank D+. Evan foi em direção a eles por trás para que não o vissem se aproximando. Com o efeito de ocultação de seu anel, aqueles 4 orques não foram capazes de senti-lo se aproximando. Quando Evan estava a apenas 5 metros de distância deles, ele usou reforço de mana. Ele pressionou os pés no chão e, usando sua força, disparou em direção ao grupo orc como uma bala. Mesmo antes que o primeiro orc pudesse se virar para ver o que estava acontecendo, Evan chegou atrás dele e o atacou com a fúria do vento. Enquanto cortava a espada, Evan parou de usar o reforço de mana e usou a habilidade de manipulação do vento. O vento ao redor começou a se reunir em torno da lâmina da fúria do vento, e sua lâmina afiada brilhou com luz verde. Swish! A lâmina afiada da fúria do vento cortou a pele dura do orc rank C como tofu, fazendo sua cabeça voar no ar. Assim que a cabeça do orc foi lançada voando, Evan mais uma vez cortou horizontalmente o segundo orc rank C que estava a 4 metros de distância dele. Assim que Evan atacou, todo o vento que ele reuniu em torno da lâmina da fúria do vento foi liberado, e uma lâmina de vento afiada disparou em direção ao orc na velocidade da luz. O poder da lâmina do vento foi aumentado em 200% devido ao efeito da espada da fúria do vento. O orc queria se afastar, mas Evan estava muito perto dele quando atacou. Evan observou a lâmina do vento entrar em contato com o orc e continuar avançando enquanto o orc permanecia no mesmo lugar, olhando para Evan com olhos cheios de choque. De repente, uma fonte de sangue rompeu da área ao redor de sua cintura, e a parte superior de seu corpo foi separada da parte inferior. Depois de matar os 2 orcs rank C em um instante, Evan olhou para os 2 orcs rank D que estavam congelados, depois de ver o que aconteceu. Evan moveu-se em direção a um dos orcs rank D que estava perto dele. Vendo Evan vindo em sua direção, o orc voltou a si e deu um soco nele, enquanto o segundo começou a fugir. Evan usou uma corrente de gelo no segundo orc que estava correndo, enquanto evitava o soco do orc rank D+. O orc correndo foi parado pela corrente de gelo e Ethan matou o outro orc com sua espada. Depois de matar o orc, Evan moveu-se em direção ao segundo orc, que foi parado pela corrente de gelo, e facilmente o matou também. O anel de ocultação é realmente eficaz para um ataque surpresa, Evan murmurou e estava prestes a procurar os núcleos quando algo aconteceu. Buon! De repente, Evan ouviu um som alto e estrondoso atrás dele e rapidamente se virou. Assim que ele se virou, ele nem teve a chance de entender o que estava acontecendo, antes de ver um porrete de madeira caindo sobre ele. No último momento ele ergueu a espada para bloquear o ataque. A clava de madeira colidiu contra a espada e Evan foi lançado voando para trás. Fim do capítulo. O fracasso não acontece quando se erra, mas quando se desiste face ao erro. Mário Sérgio Cortella.